Muitas pessoas têm intolerância ao glúten e à lactose e não sabem sobre o assunto. Eu falo com o Dr. Gustavo Felipe Monteiro, que é gastroenterologista e clínico geral. Tudo bem, doutor Gustavo? Tudo bem, Fátima. Mais uma vez agradecemos sua presença no nosso quadro. Um prazer. Doutor Gustavo, o que vem a ser a intolerância ao glúten e à lactose? Na verdade, a intolerância a glúten e a lactose são intolerâncias a alguns tipos de alimentos que se caracterizam por mecanismos diferentes. A intolerância à lactose acontece de uma maneira diferente do que acontece com a intolerância a glúten. Intolerância à lactose é intolerância ao açúcar do leite, que chama lactose. E intolerância a glúten é intolerância a uma proteína que é muito encontrada no trigo, na cevada, no centeio. E quais são os sintomas? A intensidade, normalmente, da intolerância a glúten é maior do que a intensidade da intolerância à lactose. Normalmente, a intolerância a glúten é mais grave do que a intolerância à lactose. O principal sintoma da intolerância ao glúten é diarreia. Eventualmente, também pode acontecer de ter sensação de barriga desconfortável, estufamento na barriga, enjoos, vômitos, mas o principal sintoma da doença da intolerância a glúten é a diarreia, que pode ser mais intensa ou menos intensa, dependendo do grau da doença. Com relação à intolerância à lactose, pode acontecer diarreia, só que a diarreia é muito menos frequente na intolerância à lactose do que na intolerância a glúten. Normalmente, na intolerância à lactose, a pessoa tem digestão ruim, sensação de estufamento da barriga, sensação de barriga inchada, enjoo, coisas desse tipo assim. Normalmente, a intolerância à lactose é mais leve do que a intolerância ao glúten. E quais são os alimentos que podem desencadear essa A intolerância à lactose acontece exclusivamente com o leite in natura, que a gente chama, o leite comum. E é importante falar que nesses casos é o leite comum, que é o leite integral, o leite desnatado também pode provocar intolerância à lactose e o leite em pó comum também pode provocar intolerância à lactose. E mais os derivados do leite, manteiga de leite, iogurte, queijo, requeijão, outros alimentos, quitandas que são feitas com leite. Então, a intolerância à lactose é esse tipo de intolerância ao leite e aos derivados do leite. A intolerância a glúten é a intolerância às massas, né, que são feitas com trigo, né, pão de sal, qualquer tipo de macarrão, bolo. São diversos alimentos que contêm trigo que podem fazer isso. E a cerveja também pode provocar isso. Existe uma faixa etária que esse problema é detectado? Normalmente, a intolerância à lactose acontece mais frequente de aparecer na idade mais avançada. Inclusive, é muito comum que haja o aparecimento da intolerância à lactose com o passar dos anos, com a idade. A intolerância a glúten normalmente vem desde a infância. Embora muitas pessoas confundam, essa intolerância não é alergia. Ou existe diferença? Não é alergia. A intolerância à lactose é por causa da deficiência de uma substância no intestino dessas pessoas que digere a lactose, que é o açúcar do leite. Então, não tem absolutamente nada a ver com alergia. Alergia ao leite, normalmente alergia à proteína do leite, que a gente chama de caseína. É outra coisa completamente diferente. E na intolerância a glúten existe a formação de anticorpos contra o glúten na parede do intestino. Então não tem absolutamente nada a ver com alergia. É um problema que tem cura ou a pessoa tem que conviver com isso, saber, né, fazer uma dieta e conviver com esse problema? Tem que conviver, não tem cura. Eu sempre falo assim, que a doença, a intolerância à lactose e a intolerância a glúten
são mais ou menos iguais a diabetes, a hipertensão arterial, que são doenças que não têm cura, mas que podem ser controladas desde que haja meio de dieta, de uso de medicação e tudo. Com relação à intolerância ao glúten, intolerância à lactose, não existe medicamento. Então não existe medicação a ser tomada para a pessoa conviver bem com glúten ou com a lactose. O que tem que fazer nesse caso é exclusivamente dieta. Manter sempre uma alimentação adequada. A alimentação tem que ser adequada. Hoje existem alguns produtos que existe leite e derivados do leite sem lactose. É o que a gente chama de leite zero lactose ou leite sem lactose. Nos supermercados, quase todos os supermercados, a gente encontra já o leite sem lactose e os derivados do leite sem lactose. E glúten também, você pode observar que todo alimento industrializado que você compra está escrito contém glúten ou não contém glúten. É obrigatório, o Ministério da Saúde obrigou a toda a indústria alimentícia colocar na sua embalagem se um produto tem ou não glúten, justamente pensando nessas pessoas. Ok, doutor Gustavo, nós agradecemos mais uma vez a sua presença no nosso quadro. Obrigado. Se você tem um tema para o Viva com Saúde, mande um e-mail para oestnoticias@yahoo.com.br. Até a semana que vem.